nessa aula do dia 17 de fevereiro. É, então vamos dar início. Então hoje, então vamos recordar, na aula passada, né, a gente falou o que que era uma transformação T, né, de Rn em Rn. É uma função que pegava um x em Rn e associava um T de x, que era um vetor em Rn, certo? Então essa T fazia isso, pegava um x e levava um T de x. Da mesma forma que a gente tem uma função f que leva um elemento da reta real e um elemento da reta real, né? Uma função x que pega uma função f que pega o x e leva em f de x, tá? Função f que pega x e leva em f de x. Então a gente tem aqui o caso mais geral. E a gente viu então que quando eu tenho uma função assim, se ela é linear, né, a gente sabe que a gente viu que ela é da forma matricial. T de x é igual a um AX, onde há uma matriz M por N, M linhas por N colunas. Então a gente viu isso na última aula, né? Como é que eu fazia para obter isso. E basicamente a matriz A também poderia ser obtida se eu calcular T de A1 até o T de EN, né? Então se eu calcular cada um desses T de A1, T de A1, T de A2, T de AN, onde A1 até N é a base canônica do Rn, que a gente chama de base canônica do Rn, que são as colunas da matriz identidade, nós vimos que isso daqui dá exatamente a matriz A. Tá? Okay. Então, a gente vai dar continuidade no estudo desse tipo de função. Então, pelo menos no ensino médio, a princípio, a gente estudou funções que vão de R em R. Tem dois conceitos que a gente viu lá. O primeiro é de sobrejetividade, né? A gente viu que uma função pode ser sobrejetora e vimos que a função também pode ser um outro conceito chamado de injetora, também chamado de 1 a 1, tá? 1 a 1. Então, sobrejetora, a função f, né, de R em R, ela é sobrejetora quando para todo x, né, recordando, né, quando para todo x de R, melhor, desculpa, para todo, vou chamar de y de R, onde esse R aqui é o contradomínio, tá bom? Quando para todo y em R existe um x em R, esse R agora é esse aqui, tá? Tal que f de x é igual a y, tá? Ou seja, todo o contradomínio recebe alguém do x. Ou seja, basicamente está dizendo que a imagem da função f é todo o conjunto R que é o contradomínio. É isso que está dizendo. Ser sobrejetor é basicamente isso. E do mesmo forma, e a gente tem também o outro conceito que é de ser injetora, que quer dizer que basicamente vou botar assim, tem várias formas de definir, mas assim, se x e y são dois números em R, R aqui o domínio, tá? O domínio. Se x e y estão em R e eles dois são diferentes, então o f de x é diferente do f de y.
tá? Então está dizendo que, né, não tem outro elemento lá na imagem que recebe a seta do mesmo elemento. Tá? Isso que está dizendo, né? Tipo, você tem aqui um ponto e um outro ponto aqui diferente, e está aqui o conjunto imagem, a função f não pode levar dois elementos no mesmo elemento aqui. Né? Se eles são diferentes, ele tem que levar em elementos diferentes. Isso é sem injetora. Então a gente vai estender esse conceito agora para transformações lineares, transformações gerais, né? Funções de Rn para Rn. Tá? Então esse é o nosso objetivo. Então vamos à definição. Vamos botar assim, uma aplicação de Rn em Rm. Uma aplicação T de Rn em Rm, ela vai ser sobrejetora Então, a ideia aqui é igual, tá? Não muda. Quando todo vetor B opa, ainda não. Todo vetor B de Rm é a imagem de pelo menos um vetor x de Rn, ou seja, pode pensar de duas formas, na verdade. Para todo B de Rm, né, existe um x do Rn tal que T de x é igual a B. Né? E isso é a mesma coisa que dizer que a imagem de T é igual ao Rm. Mesma coisa. Né? É dizer que dá todo o contradomínio. Tá? Então, a gente pode notar, né, por essa definição, que o seguinte: se existe um B em Rm tal que T de x igual a B não tem solução, né? Ou seja, não existe o x tal que T de x é igual a B. Então, se isso acontece, né, se existe um B tal que T de x igual a B não tem solução, então T não é sobrejetora. Tá? Então, é isso que... Então, não mudou nada, tá bom? Com relação ao que a gente tem lá da escola, né, do ensino médio, a princípio. Né? Se você viu que é sobre função sobrejetora, a gente só está estendendo para funções mais gerais um pouco, de Rn para Rn. Tá?
Então, um esboço, o que acontece, né, quando a função não é sobrejetora? Então, quando f não é sobrejetora, o que acontece é uma coisa tipo isso aqui assim. Ó. Imagina que você tem todo o Rn, é isso aqui. Imagina que isso aqui é o Rn. Então, sua função t, ela vai pegar pontos do Rn, vai jogar dentro de um outro lugar lá, vamos chamar de Rm. Né? Digamos que isso aqui é o Rm inteiro. Tá? Você tem lá o Rm inteiro. Então ele pega todos os pontos aqui e joga aqui dentro. Então, o que acontece é que, se por acaso T não é sobrejetora, se ela não é, quer dizer que esse conjunto Rn, a imagem dele, dá um conjunto aqui dentro. Aqui eu estou colocando tipo um pequeno plano, tá? Mas é só para representar. É como se a imagem fosse só isso aqui. E aí, tem gente que está aqui no Rn que está fora. Né? Então, isso aqui é um exemplo de T, de uma função T que não é sobrejetora. Então, tipo, esse B que está aqui, ele, digamos assim, não recebe ninguém daqui. Não tem ninguém aqui do Rn que vai nele. Tá? Então, é só um exemplo. O que acontece? Né? Um esboço do que acontece. O que acontece é que o conjunto aqui, que é o domínio, ele, digamos, não preenche o contradomínio inteiro. Né? Fica faltando gente. Tá? Isso é quando a função não é sobrejetora. E para ser sobrejetor, ele tem que tipo, preencher o domínio inteiro, o contradomínio inteiro. Tá? Beleza, então vamos definir o que é injetividade. Agora, vamos definir o que é injetividade. Então, uma função, né, ou aplicação que a gente usa mais. Aplicação T de Rn em Rn é injetora quando, vou botar aqui, quando todo B, vou botar aqui em linhas gerais, mas a gente vai esmiuçar isso melhor. Todo B lá da imagem é a imagem de, no máximo, um x do Rn. Basicamente, você tem... Isso significa o seguinte. Que, bom, pode dizer assim, que para cada B de Rm, quando eu olhar para T de x igual a B, essa equação, né, vou botar assim, a equação Tx igual a B, que dá uma equação, tem uma única solução. Ou não tem solução. Né? Qualquer B que eu escolher lá, das duas, uma. Ou ele tem uma única solução, ou não tem solução. De outra forma, a gente também poderia dizer assim, que se x e y estão em Rn
e x é diferente de y, então t de x é diferente de t de y. Tá? O jeito de pensar em injetora é o nome que a gente também dá. Né? Ser injetora significa o seguinte também. A gente, quer dizer, significa não, é outro nome. É 1 a 1. Né? Vem de um termo em inglês que fica mais tranquilo. Em inglês bota-se 1 to 1. Vem desse termo em inglês, que a gente traduziu para português como 1 a 1. E basicamente o que ele quer dizer é que, bom, você tem aqui o Rn e tem aqui o Rm, vou botar aqui como um plano tambémzinho. Tem o Rm. Você está dizendo que se você pegar dois pontos diferentes, cada um deles, vou botar aqui com outra cor, vou botar um verde. Então, o que você está dizendo é o seguinte: você tem um vetor x1 e um outro vetor x2 aqui, está dizendo que o x1 vai num certo t de x1 e o x2 ele tem que ir num t de x2 diferente. Tá? Por isso que é 1 a 1. Ou seja, cada ponto aqui do conjunto imagem, ele tem que receber só uma setinha. Tá? É isso que a gente tem. Isso quer ser injetiva. Tá? Perguntas aí sobre essas duas definições? Ok. Vamos fazer uns exemplos, né? Seja T, uma transformação linear. Cuja matriz canônica é 1 menos 4, 8, 1, 0, 2, menos 1, 3, 0, 0, 0, 5. Então, pergunta. T. Pergunta A. T é sobrejetora? Pergunta B. T é injetora? Então, vamos lá. Então, primeiro, nota o seguinte, né? O T de x, então, ele é AX. Ele é definido assim. Né? Já que o A é a matriz canônica, isso significa que T de x é igual a x. Agora, como A é uma matriz de dimensão 3 linhas por 4 colunas, então eu posso afirmar que T é uma transformação que vai de um certo R num certo R. E quem são eles? Bom, se ela é 3 por 4, quer dizer que para ela multiplicar por um vetor aqui, esse vetor tem que ter 4 entradas. Porque são 4 colunas, né? Então tem que ser 4 entradas. Então ele vai de R4. E vai aonde? Bom, o produto matriz por vetor
é uma combinação linear das colunas da matriz A. Ou seja, é uma combinação linear dessa primeira coluna, dessa coluna, dessa coluna e dessa coluna. Então, você tem que o resultado, quando você combina esses vetores das colunas, vai ser um vetor que vai estar em R3, que tem 1, 2, 3 elementos na coluna. Tá vendo? Então, vai em R3. Então, uma matriz 3x4 vai dar então uma transformação linear de R4 em R3. Tá? Então, isso é só para a gente compreender qual é a transformação linear. Agora, a matriz A nota também, note também, que a matriz A já está escalonada. Então, isso vai facilitar a resolução. Tá? Então, já está escalonada, isso vai ajudar. Então, vamos ao primeiro caso. Né? Saber se T é sobrejetora. Tá? Então, para determinar isso, a gente tem que fazer o seguinte. Determinar se para toda escolha, né, de B, no caso aqui, da onde? Todo B no R3. No R3. Porque eu vou botar aqui, ó, T vai de R4 em R3. Então, o Bzinho está aqui. Esse B daqui está aqui. Então, eu quero saber se para todo B ali, né, existe X no R4, tal que T de X igual a B. Ou seja, AX igual a B. Porque T de X é dado por uma transformação matricial, então é AX igual a B. Bom, se AX igual a B, então o que eu quero saber é se sempre tem solução, né? O sistema linear para qualquer escolha de B. Então, basicamente é isso. A pergunta é sobre um sistema linear. É se o sistema linear tem solução para toda escolha de B. Bom, aí a gente vai olhar para a matriz A. A gente vê que a matriz A ela tem posição pivô em todas as linhas. Então, a matriz A tem posição pivô em todas as linhas. Então, a gente viu um teorema anterior, né, que se a matriz tem posição em todas as linhas, se e somente se o sistema linear sempre tem solução. Né? Eu não sei o número do teorema, a gente não numerou, mas por teorema anterior, de equivalência da existência, né, de solução, tá? O que a gente tem é que AX igual a B tem solução para qualquer escolha de B. Para todo B pertencente ao R3. Bom, logo, o que eu posso dizer é que T é injetora. Opa, desculpa, sobrejetora. Sobrejetora. Né?
Nota que isso aqui é t de x, né? Só recordar. Por quê? Porque isso aqui é o t de x. Ou seja, tem solução, né? T de x igual a b tem solução para qualquer escolha de b. Tá bom? Então isso prova que é sobrejetora. O item B a gente quer saber se T é injetora. Tá bom? Então eu quero saber o seguinte. Devemos determinar o seguinte. Se para todo B, lá do R3, né, ó, lembra de novo, T vai de R4 em R3. Para todo B do R3, T de x igual a B tem solução única ou não tem solução, né? Tá? Basicamente isso. Então eu tenho que olhar o quê? Eu tenho que olhar para a x igual a b. Professor, Sim, se tivesse uma variável livre, se tivesse não só variável dependente, mas também variável livre, sim. aí a função seria sobrejetora, mas não injetora. Aqui não tem nada a ver com variável livre, esse problema daqui. Ser sobrejetor ou não tem a ver com variável livre. O Mas sistema teria. tem variável livre, mas ele pode ter ou não. O que você quer saber é se tem posição pivô em todas as linhas. É só isso. Porque aqui o problema é de existência. Existência de solução. Tá bom? Aqui o problema é de existência de solução. Então o que você quer olhar é se tem posição pivô em todas as linhas. Mas para ser injetora tem que ter no máximo uma solução. Se tiver Não, variável você está livre, vai ter falando mais sobre de uma sobrejetor ou injetividade? injetividade. Injetividade, aí, bom, eu vou chegar lá ainda. Cada problema tem um. A gente vai. Quando eu terminar, aí você pergunta, então, que eu ainda não acabei a análise. Tá bom, ok. Entendeu? Então, eu tenho um sistema linear, certo? AX igual a B. Então, eu quero saber exatamente isso. A TX igual a B tem solução única ou não tem solução? É a mesma coisa que perguntar, né? Se o AX igual a B tem solução única ou não tem solução. Né? É isso que eu quero saber agora. A matriz A já está escalonada. Matriz A já está escalonada. Então, veja o seguinte. A matriz completa, então já está escalonada. Na verdade. Ela é exatamente isso aqui. É a matriz A e B aqui. Tá bom? E nota o seguinte. Então, o sistema linear, ele tem uma variável livre associado, né? Ele tem uma variável livre. Uma variável livre. Ok? Tem uma variável livre. Por quê? Porque está aqui, ó, vamos olhar a matriz A, né? Ó.
Olhando a matriz A, ó, eu tenho essa posição pivô, essa aqui e essa daqui. Então, veja, a variável associada a esse aqui são variáveis dependentes, e a variável associada a esse aqui é uma variável livre. A variável associada a essa coluna, porque essa coluna não é pivô. Não é coluna pivô. Tá bom? Então, isso aqui não é uma coluna pivô. Então, Aí não é, oi? aí não é injetora. Não vai ser injetora. E o que acontece aqui, né? Então, aqui você quer que a solução seja única ou não tem solução. O problema aqui não é de existência, certo? O problema não é de existência. Entendi. Existência. É um problema, assim, de unicidade. Quando tem solução, você quer saber se a solução é única ou não. Então, como tem uma variável livre, se o sistema tem solução, a solução não é única. Tá? Não é única. Então, T não é injetora. Certo? Então, T não é injetora. O único jeito de não ser sobreinjetora é se uma linha fosse tudo zero, então, né? Sim, exatamente. Tá certo? É isso mesmo. Tem que ter basicamente uma linha de zero na matriz A. Tá bom? Na forma escalonada, né? Na verdade, você tem que olhar a forma escalonada da matriz, né? Tá bom? Não é a Entendi. matriz. Não a matriz A. Você tem que olhar a forma escalonada. Tá bom? Toma cuidado com isso. Beleza. É, perguntas? Mestre, tipo assim, pelo que eu tô vendo, geralmente quando é de um R maior para um R menor, quase sempre vai ser injetora, né? Tipo, tem uma alta probabilidade de ser injetora, porque vai ter um montão de coluna e pouca linha, né? Vamos lá aqui. Vou botar o que você está falando. Você tem um T, certo? Você diz assim de um R5 para um R2, por exemplo. Isso? Isso. É, A chance de não ser injetora é muito alta, né? Porque na vai ter um verdade, montão de coluna sim. e Na pouca verdade, a linha. gente vai ver que não tem como ser, né? Ah, tá. Nunca Faz vai sentido, faz ser. sentido. A gente vai discutir isso mais à frente. Por que que não vai ser? Porque se você olhar a matriz, você. é, Desculpa, é o contrário, né? Contrário. Não, tá certo, Tá desculpa. certo. É. É. O que acontece é que você tem cinco variáveis aqui, né? Ó. Você tem só, vou botar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Uhum. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Você tem, no máximo, você pode ter dois pivôs, né? É. Isso implica que vai ter três variáveis livres. Entende? Uhum. Então, na verdade, isso aqui que você está enxergando já agora, na verdade, a gente vai formalizar isso um pouco mais para frente. Ah, tá. Entende? Beleza. Tem uns resultados para isso exatamente. Tá É, porque bom? se a primeira coluna ali, por exemplo, fosse tudo zero, aí, pô, não ia ser R5, né? Ia ser. O pior caso, assim, qual o máximo de pivô que você pode? Dois. Uhum. Se tiver dois, então você tem três variáveis livres. Se você só tiver um pivô, né, digamos que esse aqui não é pivô, né? Não tem pivô nessa linha. É tudo zero. Tudo zero. A gente está falando aqui sobre a matriz escalonada já, né? Aham. Então você vai ter quatro pivôs, certo? Uhum. Então, tipo, então no máximo você tem
vai ser esse tipo de coisa. O pior caso é ter 3 variáveis livres. E ainda assim não vai ser injetor. Tá? Tá, entendi, valeu. Tipo, no máximo desse caso, para ser injetora tem que ser R2. E ainda assim pode acontecer, né? Mas você no máximo pode ser de R2 para R2. Então ela vai ser injetiva para R maior ou igual do que. Pô, vai fazer uma confusão. Tipo, ela só vai ser injetiva para quando a que está transportando for menor ou igual do que a que está sendo transportada. É tipo assim, ó, imagina assim, ó, fazer esse exemplo aqui. Ó. Aqui você tem tipo R2, aqui tem o R, né? Uhum. Como a transformação é linear, o que acontece é que você vai, no final, esse R2 tem que ir para o R, por exemplo, né? Você pode fazer em espaços maiores, né? Mas aqui fica mais fácil. O que vai acontecer é que, por exemplo, você vai ter que meio que achatar. É como se você dissesse o seguinte: lembra da projeção que a gente viu na aula passada? Falou rapidamente um pouco? Uhum. É como se o R2 está indo para R, o que acontece é que todo mundo vai ter que ser projetado. Não necessariamente nessa reta aqui, mas em alguma reta, por exemplo, assim, botar assim uma reta diferente. Mas vai ter que ser todo mundo, era como se todo mundo aqui tivesse que ser projetado sobre uma reta. Essa vai ser a única opção, de uma certa forma. Tá, né? A grosso modo é mais ou menos isso. Para o R2 ir para lá, vai ser todo mundo projetado. Então, se todo mundo vai ser projetado, então toda essa linha daqui, ó, vai parar no único ponto. Tá vendo? E aí não tem como ser injetora, né? Porque todo mundo está indo parar no mesmo ponto. Tipo assim, tudo isso aqui vai parar no mesmo ponto aqui. Ó. Tá bom? Entendi. Ok. Espero que tenha ficado assim, ajudado a esclarecer. Ficou bom. Valeu. Professor, Oi. você pode voltar na conclusão da B, Sim. lá embaixo. Então, T não é injetora, certo? Sim. Se o sistema tem solução, porque o problema não é de existência, né? O problema é de se tem solução, você quer que a solução seja única. Entende? Eu não quero discutir se tem solução ou não. Quero discutir se tiver solução, essa solução deveria ser única, mas não vai ser única, tá? Na verdade, a gente depois vai ver um jeito mais simples de ver que a função é injetora, tá? Vai discutir algumas coisas aí mais fácil. Obrigado. Beleza. De fato, né, assim, só para se você quiser ver, né? Se você quiser fazer a conta depois, você poderia ter o seguinte, ó. Se o B for esse vetor aqui, ó, se você pegar B igual a isso aqui, ó, 1,05, tá? A gente pode resolver o AX igual a B, tá certo? E a gente vai obter infinitas soluções, né? E obter, por exemplo, duas soluções. Por exemplo, U igual a 0, menos 2, menos 1, e V igual ao vetor menos 24, 0, 3, 1. Né? Então, se eu fizer ali, resolver isso aqui, eu posso obter, por exemplo, essas duas soluções. Tá? E aí, você pode notar que esses caras aí são tais que o seguinte. T de U vai dar B e o T de V também vai dar B. Então, opa, botei B de novo aqui. T de V também vai dar B. Ou seja, U e V são diferentes, mas a imagem dá o mesmo vetorzinho B, que é esse aqui. Tá? Então, você nota que, que tem dois pontos, né, que vai no mesmo lugar. Tá bom? Então, como é que eu posso ver de uma forma mais simples, né, que a função é injetora? Então, tem um teorema legal, que é o que a gente usa muito, que é o seguinte. Seja T de Rn em Rn
né? Uma transformação linear. E a gente vai dizer o seguinte. Mudança. Então, T. Vou botar. T é injetora. Se somente se. T de x igual a zero. Tem somente a solução trivial. O que é a solução trivial, né? É o x igual a zero, lembrando. Então, ela é injetora se somente se, tipo, isso aqui seria o sistema linear homogêneo, né? Tipo, se somente se o sistema homogêneo tem só a solução trivial. Isso é ser Professor, injetora, tá? voltando um pouco. Oi, Naquele caso lá, para analisar se a função é injetora. Injetora. sim. Aí se uma linha for tudo zero, ela é injetora ou não injetora? Se uma linha é tudo zero, É. eu não, Eu não sei que ela posso não é falar essa. nada. Eu não posso falar nada. Porque eu não estou olhando se tem solução, se existe solução ou não. Eu estou olhando, novamente, se a solução é única. E olhar para se a solução é única é olhar se tem variável livre ou não. Se ela não tiver solução, ela não é injetora? Se ela não tem solução, sempre vai ter alguma solução. Nem que seja o zero, sei lá. Entende? Porque o t de zero é zero. T de zero não é zero? É. Então. Essa existência de solução vai depender do B. Porque a gente está dizendo o seguinte: pega um B. Aí você olha para o sistema associado a esse B. Bom, ela tem duas opções. Ou tem solução ou não tem solução, certo? Se tem solução, se não tem solução, tá ok. Eu não posso fazer nada. Agora, se tem solução, eu quero saber se essa solução é única ou não. Tá? É isso que eu quero saber. Se não tem solução, não é problema. Mas eu quero saber o seguinte: se tem solução, essa solução é única ou não? E para responder isso, eu preciso olhar se tem variável livre ou não. Entende? Ok, Rogério? Entendi. Então, esse teorema daqui, né, ó, a equivalência, né, de T injetora, se somente se T de x igual a zero tem só a solução trivial, ele simplifica um pouco as contas, né? E ajuda a compreensão sobre a injetividade de uma transformação linear. Nota que isso aqui é para uma transformação linear, certo? Transformação linear. Bom, então é dessa forma que a gente vai estudar, tá? Ok? Então vamos fazer a ida, né? Que a gente chamaria a ida. Então suponha que T é injetora. Então, se tem injetora, a gente sabe que ou tem solução, se não tem solução, tá ok, e se tem solução tem que ser única. Agora, como T é linear, a gente viu na aula passada, o que acontece é que o T de zero é zero, certo? Ou seja, tem solução, né? O tx igual a zero. Aí agora a pergunta é, essa solução é única ou não? Mas como tem injetora, então t de x igual a zero
tem no máximo uma solução. Portanto, né, o t de x igual a zero tem como única solução a solução trivial que a gente viu aqui. Então, professor, falando em outras palavras, se os vetores das colunas da matriz forem linearmente independentes, ela é injetor? Se as colunas são linearmente independentes, sim. Aí é injetora. É a mesma coisa, né? Você está perguntando se o ax igual a zero tem solução única ou não. Certo? Tá bom? O sistema é o mesmo. Tx igual a zero e ax igual a zero, se t é linear, é a mesma coisa. Beleza. Agora, a gente vai ver o seguinte. A ida, vamos dizer, a implicação, né, daqui para cá, ela ainda não ajuda tanto, né? O que vai me ajudar é isso aqui, né? Porque aí eu verifico que isso aqui só tem a solução trivial, então, portanto, tem injetor. Então, essa parte que é a parte importante para mim, né? Na hora de resolver os problemas, né? Então, vamos supor que t de x igual a zero tem somente a solução trivial. Uma única solução, que é a solução trivial. Tá bom? Então, eu quero mostrar que T é injetora. Tá? Eu quero mostrar isso. Tradicionalmente, a gente mostra por absurdo. Ou seja, suponha por absurdo que T não é injetora. Tá? Então, quer dizer que existe um B tá? De Rm tal que T de x igual a B tem mais de uma solução. Né? Isso aqui se não é injetora, então eu tenho isso aqui. Existe um Bzinho, tal que T de x igual a B tem mais de uma solução. Ou seja, então, ou melhor. Então, digamos que eu tenho assim, U e V, então, são dois vetores diferentes, U diferente de V, certo? Tem mais de uma solução, então digamos que U e V são dois vetores diferentes, tais que T de U é igual a B e o T de V é igual a B. Né? Então são duas soluções diferentes do T de x igual a B. Então, eu agora vou fazer o seguinte. Você pode fazer a subtração. Porque como T é linear, a gente vai ter o seguinte. T de U menos V vai ser igual a T de U menos T de V. Por quê? Porque T é linear. A gente vai ter isso aqui. Isso aqui vai dar B menos B, então. T de U é B e T de V é B. Isso dá zero. Mas veja, a equação Tx igual a zero tem só uma solução. Isso implica, né? Então, como
t de x igual a zero só tem a solução trivial, o que acontece é que a única solução é a solução trivial, ou seja, x igual a zero, quer dizer que u menos v tem que ser igual a zero. Ou seja, u igual a v. O que é absurdo. Por que é absurdo? Porque são duas soluções diferentes, né? U é diferente de V. E o que gerou o absurdo? Supor que T não é injetora. Supor que T não é injetora. Então, logo, a conclusão é que T é injetora. Tá bom? Essa demonstração é bem clássica, né? Interessante da gente, né? Ajuda a compreender bem, né, as transformações lineares. Tá bom? Querem fazer uma pausa de 5 Max, o minutos? que é solução trivial mesmo? Solução trivial é a solução x igual a zero. Quando você tem um sistema homogêneo, x igual a zero é a solução. Certo? Você pega ax igual a zero, a matriz, né? Ax igual a zero. X igual a zero é a solução. Entendi. Então, como ela é sempre solução, a gente chama de solução trivial. Então, a gente vai ver mais um teorema sobre, né, como é que a gente identifica transformação linear injetora e sobrejetora. Né? Então, digamos que T é uma transformação linear e seja a matriz canônica de T. Então, pode dizer o seguinte. Primeiro, T é sobrejetora. Se somente se. Opa. Deu errado aqui. T é sobrejetora se. Somente se. Aí a gente teria o seguinte. Isso aqui é um resultado já anterior nosso, né? E somente se as colunas de A gerarem o RM. T injetora. T injetora. Se somente se as colunas de A são linearmente independentes. Então, nota que esses dois termos aqui já apareceram antes, né? As colunas gerarem o RM ou as colunas de A serem linearmente independentes. Na verdade, tudo que está aqui, na verdade, é só uma nova visão sobre sistemas lineares, né? Está relacionado a uma transformação linear. Oi. O que é matriz canônica mesmo? Matriz canônica é a matrizinha que você obtém e a função T, né, a transformação linear T igual a T de AX. Essa matriz que está aqui é chamada matriz canônica.
Valeu. Então, voltando, né? Então, quando a gente tem esse teorema, na verdade, a gente está revisitando conceitos que a gente já viu e resultados que a gente já viu. No final, não tem nada de novo aqui. Tá bom? Mas ajuda a gente a fixar os conceitos. Demonstração. Então, vamos mostrar o item A primeiro. Então, a gente viu anteriormente o seguinte, vou botar assim. Nós vimos anteriormente no teorema 4 da seção 1.4, botando isso aqui para ajudar até para vocês referenciarem. Mas basicamente a gente viu o seguinte, que as colunas de A, vou botar em vermelho, as colunas de A geram o RM se somente se para cada B de RM a equação x igual a B tem solução. Esse aqui é um teorema que a gente já viu. Esse é o teorema. Tá? Ou seja, a equação ax igual a B sempre tem solução, né? Para qualquer escolha do B, tem solução. Isso significa que as colunas de A geram o RM. Mas, beleza, aí agora a gente dá continuidade aqui. Mas isso aqui de baixo é equivalente ao quê? A dizer que para cada B de RM, a equação Tx igual a B, porque a transformação linear ela é dada por AX, né? T de x igual a x, né? Porque eu disse que A é a matriz canônica de T. Então, a equação, então eu estou só reescrevendo. Tem solução. Mas isso aqui é equivalente a dizer que T é sobrejetora. Tá? Essa aqui é a definição de ser sobrejetora. Então acabou. Está demonstrado o item A. Ou seja, não tem nada de novo. A mesma coisa do item B. Basicamente. T é injetora se somente o quê? Se somente se. Vou botar. A gente viu antes, né? T de x igual a zero tem somente a solução trivial. E isso aqui é equivalente a dizer o quê? Que ax igual a zero tem somente a solução trivial. E isso quer dizer que o quê? Então, se eu estou dizendo que ax igual a zero tem só a solução trivial, eu estou dizendo que as colunas de A são linearmente independentes. A gente já viu isso aqui antes. Independentes. Por quê? Porque simplesmente, a matriz A seria a matriz que tem a coluna A1, A2 até a N. E quando
você faz AX, você está fazendo a combinação linear das colunas de A. Então, quando você diz que AX igual a zero tem só a solução trivial, você está dizendo que a combinação linear das colunas de A, né, só tem como dando zero, né, só tem solução a solução trivial, ou seja, é dizer que são linearmente independentes. Né? Então, a gente só está reescrevendo conceitos anteriores, né, resultados anteriores, de uma certa forma. Só isso. Tá bom? Perguntas? Bom. Professor, você pode voltar para a demonstração da A? Oi? Você pode voltar na demonstração lá da A? Sim. Lá no finalzinho. Rapidinho. Ok, obrigado. Ok. Beleza, então. Deixa eu ver aqui. Tinha um aviso rápido para dar, que aproveitando que eu lembrei. Preparando as notas, tá? Esses dias, eu estava reparando já que o livro que está disponível em PDF do David Ley tem alguns errinhos pequenos, tá? Então, fiquem atentos, tá? Eu estou corrigindo na aula, né? É claro que eu não vou colocando aqui, ó, aqui estava errado no livro e tal, mas é só para vocês saberem que ele tem alguns pequenos erros.